Bom, certificados entregues, peço a gentileza que ocupem novamente seus lugares na primeira fila para poder acompanhar a palestra a ser ministrada pelo Dr. Sérgio Vieira Guerreiro Ribeiro, que ministrará o tema Geração de Energia Elétrica Waste Energy. Sérgio Vieira Guerreiro Ribeiro é engenheiro mecânico pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em engenharia mecânica pela University of California, Los Angeles, mestre em Nuclear Engineering of Massachusetts Institute of Technology, PhD em engenharia mecânica pela University of California, Los Angeles e presidente da Waste to Energy Research and Technology Council, filiada à University of Columbia, New York. Peço também a gentileza que o doutor Yuri, advogado, que está inclusive, sendo nosso gerenciador aqui do evento, organizador master, para que também possa tomar o assento aqui à mesa, porque em seguida ele vai ministrar a palestra sob o título Marco Legal e Regulamentação do Waste Energy. Dr. Yuri Tisse é advogado, bacharel em Direito e pós-graduado em Direito de Energia Elétrica e mestrando em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico, todos pelo UniceuB. Concedo a palavra ao nosso próximo palestrante. Yuri, eu tenho 1 hora, né? 1 hora. Tá, não, porque são 11 horas, então eu quero dosar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite da OAB por ter a oportunidade de esclarecer esse assunto pelas falas anteriores, que precisa de um ordenamento, porque eu vejo análises conflitantes do problema, e eu mesmo fiquei um pouco confuso, porque eu vi várias pessoas falando algumas coisas que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tinha ser implementada. Eu discordo, e talvez seja uma das poucas vozes que tem advogado contra isso, e não adianta, não é uma questão de opinião. O Brasil é um país muito atrasado, e existe uma grande vantagem em ser atrasado, é que você pode olhar o que foi feito pelos outros e adotar as melhores soluções. Então, nenhum país do mundo, eu não vou nem ter ousadia de dizer países desenvolvidos, adotou uma política minimamente semelhante à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, isso para mim, quando alguém está falando que a Política Nacional foi um avanço, eu espero, quando acabar essa apresentação, provar que não foi um avanço, foi um retrocesso, e que vocês são uma parte da elite que vai certamente participar de um processo de regulamentação desse assunto, nós temos que voltar atrás e corrigir. Nós não podemos persistir nesse erro, porque isso não foi adotado em nenhum lugar do mundo, como a gente vai ver. Bom, eu vou passar rápido pelo índice, porque essa apresentação é longa, tem muitas fotografias, muitos filmes, muitos depoimentos, e eu vou primeiramente falar sobre o WTRT, professor Temeles, que é uma pessoa muito generosa, professor emérito da Universidade de Columbia, em Nova York, e fundador do WTRT, né? E depois, basicamente, os assuntos que a gente costuma abordar nessas apresentações, que são a visão geral, a hierarquia, a legislação, a experiência nacional, tecnologia de recuperação energética, o sistema elétrico brasileiro, a viabilidade econômica e as conclusões. Então, eu quero abordar todos os assuntos relevantes, desde a regulamentação até a viabilidade econômica da geração de energia com resíduos sólidos, que não é a única solução, mas é a solução essencial para a gestão correta dos resíduos sólidos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre o WTRT. O que é o WTRT, que foi fundado em 2003 pelo professor Temeles, uma sigla interessante, porque quando você digita WTRT no Google,
vai sempre para primeiro lugar, e inclusive no Brasil dá o site brasileiro, no país que você estiver vai dar o site daquele país. O professor Temeres é um dos relatores do 5º relatório de avaliação de mudanças climáticas, o capítulo 10, que cuida de resíduos sólidos, foi escrito por ele. Então, a principal razão do WTRT existir é informação correta, informação com credibilidade. Então, as referências que eu vou dar são acima de qualquer suspeita, porque eu nunca vi um país com tantos especialistas como o Brasil. O Brasil é o país que tem mais especialistas em resíduos sólidos e cita referências que eu nunca vi, mas elas são citadas. Bom, atualmente o WTRT está em 18 países e recentemente, apesar da China já fazer parte do WTRT, foi instituído o WTRT Ásia, com sede na China, agora em maio de 2017, e eu fui um dos convidados para representar o Brasil. Tinha 2 países da América Latina, Brasil e Colômbia, né? Quem está organizando todo o aparato legal da WTRT China é a companhia Everbright International, que é uma empresa chinesa, é uma das maiores empresas de incineração do mundo, e foram 14 países que participaram: Estados Unidos, 2 da Europa, Alemanha e Espanha, 2 da América Latina, Brasil e Colômbia, e os demais da Ásia. Eu tive a oportunidade de apresentar o projeto da usina Waste Energy de Barueri, que está tentando se viabilizar da empresa Fox, de São Paulo. É um grupo relativamente importante na área de resíduos sólidos, tem vários aterros, mas resolveu encampar essa guerra de trazer o Waste Energy do Brasil com incineração. Apenas no programa, e no final a empresa Everbright, né, que é aqui, o presidente da empresa está dando uma celebração aqui comigo, e ele foi eleito o CEO mais dinâmico da Ásia, e essa empresa realmente ela se tornou talvez a maior empresa de waste energy do mundo. Bom, esse encontro foi realizado em Nanjing, na China, mais ou menos 250 quilômetros de Xangai, uma cidade belíssima. Já não diria a mesma coisa de Xangai, muita poluição, mas Nanjing é uma cidade muito bonita. E as pessoas que participaram desse evento foram a nata da geração de energia com resíduos da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa. Então, o que se debateu nesse evento não foram diretrizes vagas, foram coisas objetivas, com resoluções, decisões, o que fazer e principalmente por que fazer. Eu estou aqui hoje para explicar que não basta eu ter uma opinião. A minha opinião não é minha, a opinião é da lógica, é o que se faz no mundo, e que não há discordância. Eu só vejo discordância aqui no Brasil. E no Brasil, cada um tem uma opinião. Apenas para ilustrar o evento, as instalações da Everbright são cinematográficas, a mesa de reuniões, de apresentação, uma coisa muito respeitosa. Foi investido muito dinheiro, todos foram convidados para conhecer o projeto do WTRT Ásia, né? Então, isso aqui são pessoas ilustres fazendo palestras, explicando, e não há nenhuma discordância em relação ao que se tem que fazer. O que se tem que fazer é isso que está sendo feito, né? Então, a apresentação principal, que talvez seja um mistério, porque a China é um país meio misterioso.
eu gostei da China e também não gostei da China, principalmente porque a informação lá não flui, você não tem o WhatsApp, não tem internet direito, você não consegue saber onde você está, não tem o Google Maps, não funciona. Então é um país muito complicado e as informações chegam aqui meio truncadas. Então essa apresentação sobre o Waste Management na China foi realizada por um professor conhecido, Xiaodong, os nomes também complicados, mas e resume bem aqui que a China, que estava numa situação muito pior do que o Brasil no ano 2000, hoje é o país que mais incinera lixo no mundo, e nós vamos ver por que aconteceu isso. Bom, antes de mais nada, eles começaram a construção de um sistema normativo. E a primeira coisa que eles fizeram foi regulamentar aterros. Então você vê, o padrão de construção, são diretivas conceituais, que nós não temos no Brasil. Depois, requisitos ambientais, que nós não temos no Brasil. E depois, requisitos tecnológicos, que nós temos no Brasil. Então, o que seriam os requisitos ambientais? Seriam requisitos que, antes de mais nada, encarecem os aterros. Porque nós vamos ver que a Europa também tem isso. E que no Brasil, como não tem isso, todos os aterros são lixões. O melhor aterro do Brasil é um lixão. O melhor aterro do Brasil não seria licenciado na Europa. Isso é um fato. E, em 2001, começou esse processo. Primeiro, nós temos que ver os nossos aterros. Em Pequim, eu me lembro disso, em 2006, no encontro de Nova York, 2 anos foi um encontro lá na Universidade de Colômbia, um professor da universidade, eu não me lembro da universidade, disse que em Pequim tinha 400 aterros. E aterro só dura 20 anos. Daqui a 20 anos tem que fazer outro, ou 30 anos. Aí alguém vem aqui e fala em aterro sustentável. É como se o sujeito torcesse pelo Corinthians e pelo Palmeiras, pelo Flamengo e pelo Vasco. É impossível um aterro sustentável, porque o aterro vai deixar um passivo para a próxima geração. Então, a primeira coisa que a China regulamentou, vamos regulamentar aterro. Depois, regulamentou construção de usina de incineração. Mesma coisa, diretivas conceituais, principalmente a parte de emissões e os ambientais, e depois como construir, né? E essa parte de emissões, ela colocou num plano superior às outras. Por quê? As emissões de usinas são muito fáceis de medir. As emissões dos aterros são impossíveis de medir com precisão. Você pode medir as emissões de um aterro, mas, inclusive nos Estados Unidos, isso é precificado. Se um aterro emitiu mais do que o permitido, ele é multado por cada gás que ele emite. Os aterros americanos são muito bem construídos, tá? Embora não seja o ideal, por motivos de problemas legais que houve nos Estados Unidos, eles se atrasaram muito, eles eram líderes nessa área de waste management. Houve um problema legal na Suprema Corte que atrasou em muito a indústria waste management, mas eles continuam sendo o segundo maior incinerador de lixo do mundo, gerando quase 3 gigawatts de eletricidade. E aí, as políticas chinesas que encorajaram Municipal Solid Waste Incinerators. Lá ninguém tem medo de falar incineração. Aqui está meio longe, eu não estou conseguindo ler o que está ali, mas vou ter que ir até ali para ler essa ordem. À vontade, né? Porque a coisa mais importante é a localização das usinas. A localização das usinas. Vocês estão conseguindo ler essa tela? Tem muita informação aí, né? Eu vou tentar ler. Isso foi em 2001. Eles decidiram o seguinte: nós temos que fazer o Waste to Energy com incineração. Então, quais são as políticas que vão incentivar? Primeiro, onde precisava fazer as usinas? Por exemplo, Pequim era um lugar, porque tinha 400 aterros e a cidade não podia mais suportar isso.
Depois de 2006, foi feita uma regulamentação para encorajar a construção de usinas waste-to-energy. Antes disso, em 2002, foi instituída uma taxa de lixo para ajudar a viabilizar economicamente a usina, porque a usina a China agora virou um país capitalista, as pessoas podem ter seu negócio, ter lucro e tal. Então eu preciso estabelecer uma taxa de lixo. Essa taxa foi dito informalmente lá, que era em torno de $20 a tonelada, que foi a mesma taxa que o pessoal da Índia passou, mais ou menos R$65 a tonelada, semelhante ao Brasil, né? E finalmente eles instituíram o preço da energia gerada pelo lixo, da ordem de $100 a megawatt-hora, que dá mais ou menos R$325 o megawatt-hora, que é exatamente, como a gente vai ver, um preço que viabilizaria uma usina de waste-to-energy aqui. Eu discordo um dos apresentadores aqui antes, que disseram que a usina de lixo não é viável economicamente, que precisaria de valores acima de R$1.000 o megawatt-hora. Absolutamente, absolutamente. Essas usinas chinesas, como a gente vai ver, são moderníssimas. Agora, lá não tem piscofins, O piscofins, como a gente vai ver, é um imposto perverso sobre... Ótimo. Alô? Agora eu posso ler, senão não adianta. Tá. Bom, e finalmente, isso é uma coisa impressionante. De 2001 foi instituído esse programa, até 2015, eles queriam incinerar 35% do lixo chinês. Já chegaram nesse patamar. Quer dizer, em 15 ou 16 anos, eles estão incinerando 35% do lixo chinês, que é mais do que o Brasil gera. O que o chinês fez? Trabalhou. Não ficou falando e sentado em cima de uma política completamente equivocada. E aí alguém me falou, porque o poder calorífico do lixo precisa ser aumentado. Nosso lixo é muito úmido. O lixo chinês tem um poder calorífico muito, muito baixo. 4.000, 3.000, a média 4.306. O lixo americano, 11.000. O lixo inglês, 12.000. O lixo japonês, 11.000. Esse PERS, eu não sei o que é. Eu acho que é a usina de Paris, que traz muito lixo orgânico, em torno de 7.700. A usina não é projetada para uma quantidade de lixo. Ela é projetada para um determinado input térmico, um input energético. Se eu uso etanol no meu carro ou gasolina, o volume de etanol é maior do que o volume de gasolina. Por quê? Porque o PCI dos dois é diferente. Mas o motor vai andar do mesmo jeito, vai gastar mais etanol em termos de massa, em termos de volume, do que de gasolina. Mas o motor roda do mesmo jeito. O carro vai do Rio até São Paulo, vai de São Paulo até o Rio, gastando a mesma quantidade de energia, mas um volume maior de etanol do que um volume de gasolina. A usina de lixo, quando você tem um lixo úmido, ela tem que ser projetada de maneira a que o lixo seja secado na grelha. Então a parte de secagem na grelha é maior. E o ar de combustão é pré-aquecido a uma temperatura mais elevada. Só. Não existe nenhum problema em queimar lixo com PCI baixo, com poder calórico baixo. Isso é um mito que tem que ser desfeito. Encerrado aqui, acabou. Até porque o lixo da China tem um PCI baixíssimo. Como nós vamos ver, o PIT, quer dizer, o reservatório de lixo, tem tanta umidade no lixo chinês que o chorume escorre, captura o chorume na própria usina de incineração e faz o tratamento do chorume na usina de incineração. Então não tem nenhum problema. E esse
before classification e after classification, é que o lixo que entra no incinerador já está com PCI muito maior. Porque eles deixam umas 2 semanas ali escorrendo o chorume para que a umidade, o chorume baixe a umidade e você tenha uma grelha, não uma região de secagem tão grande, encareceria um pouco a grelha. E aí, eu gosto muito desse gráfico porque depois da reciclagem, o que sobra é ou aterro ou incineração. Aterro é preto, incineração é verde, e o other, como as outras tecnologias, que são praticamente nada na China. Por quê? Porque a viabilidade de waste to energy com incineração mass burning, queima bruta, é absolutamente superior às outras tecnologias que poderiam competir, que fosse gaseificação, que é muito caro, e difere muito pouco de incineração. As usinas modernas de incineração, você gaseifica e queima na mesma câmara. Os gaseificadores, você gaseifica, limpa o gás de síntese e depois queima na segunda câmara. Então não tem quase diferença nenhuma entre queima e gaseificação. Gaseificação é uma queima com insuficiência de oxigênio. Isso acontece na grelha. Você injeta oxigênio acima da grelha. Tá? E você nota então, o que o chinês fez? Você tem Great Furnace. O que é isso? São queima em grelha, especial para queimar um lixo, um PCI variável. Por isso que se usa. Equipamento importado, 12, 18 em construção. O que é isso? Eu vou importar os equipamentos e eu vou montar. Né? Depois, tecnologia importada. Ele obrigou as empresas estrangeiras a se estabelecerem na China e vender alguma coisa, mas basicamente usando a indústria local. 20 mil toneladas dia também. E tecnologia doméstica, 92 plantas operando e 19 sob construção. Quer dizer, eles aprenderam e começaram a construir. E também, leite fluidizado. Eles trouxeram 2, aprenderam a fazer, desenvolveram uma tecnologia especial para incinerar o lixo deles e agora tem 54 plantas de leite fluidizado operando, né, fazendo um total de quase 200 mil toneladas dia de incineração. As outras tecnologias, pirose e gaseificação, são praticamente nada. Né? Rotary Kiln, de tambor rotatório, é usado só para lixo hospitalar, porque a temperatura atinge valores mais elevados, é preciso que o teor de cloro é muito elevado. Então, basicamente, o que domina a geração de energia com resíduos sólidos na China é queima em grelha, né? Praticamente toda, que foi a tecnologia escolhida, e leite fluidizado, uma tecnologia deles, né? Que é uma tecnologia muito boa para o lixo deles. Inclusive, eles trituram o lixo na boca do forno. Então, esse é um exemplo de um país que estava numa situação péssima do Brasil, péssima, até pior do que o Brasil, e não fizeram uma política nacional de resíduos sólidos por pessoas que não entendiam absolutamente nada de lixo. Eu tive a oportunidade de conversar com um relator da política, 3 horas eu e ele, explicando o que era para fazer. Eu percebi que ele se sentia totalmente inseguro sobre aquela lei. Eu tive essa oportunidade. Então, uma pessoa que escreveu uma lei que se tornou um paradigma do país, e aí a mídia começa a dizer que ele é muito avançada, que nós temos que fazer, temos que acontecer, e não é uma lei muito avançada. Eu estou aqui falando isso porque eu vou provar isto. Não é que eu esteja dando a minha opinião, não é a minha opinião, é a opinião do resto do mundo. Tá? Então, hoje, a China incinera 34% do seu lixo, 190 plantas operando, 40 em construção e 50 planejadas. Todo mundo fala, China vai dominar o mundo, é um país espetacular. Pelo que eles eram, o que se tornaram, tem problemas.
pessoas não são muito felizes, não achei muito feliz. Mas, do jeito que a China era há 20 anos atrás e que ela é hoje, foi muito trabalho e acertando muito. Em vez de errar muito, eles acertaram muito. As tendências futuras, aquela logística reversa, tudo isso faz parte, ninguém vai discutir isso. Tá? Mas aumentar a reciclagem também é importante e favorecer as grandes usinas. Aí alguém fala, vamos fazer você tem a resolução 271, mas vamos limitar em 30 megawatts. Ora, se você limita, o lixo não quer saber se eu tenho 30 megawatts, eu ia tratar o lixo. A usina de Amsterdã, a mais eficiente do mundo, ela gera 74 megawatts na fase 2, é uma turbina só, de altíssima eficiência. Então, quando eu vou regulamentar, mesmo o setor elétrico, e coloco um limite, eu estou esquecendo que a usina de lixo, em Rio de Janeiro gera 10 mil toneladas, em São Paulo gera 15. Eu posso gerar mais lixo, mais energia com menos lixo, com mais eficiência, e usinas maiores e mais econômicas. Quanto maior a usina, mais econômica. Né? Então, a regulamentação é perigosa quando ela é feita por pessoas que não sabem o problema qual é. Então, por isso que eu fiquei muito honrado de poder vir ao AB para esclarecer isso. Não vamos regulamentar alguma coisa que a gente não tem um domínio completo sobre a coisa. Porque senão fica um monstro, mas depois é impossível de matar o monstro. Porque o monstro já está com 80 cabeças. E aumentar a eficiência da geração de energia. A mesma coisa da Índia. A Índia já está com 4 plantas importantes, né? Já tem 20 projetos que vão entrar em operação nos próximos 4 anos e quer fazer 100 projetos nos próximos 10 anos. São países semelhantes ao Brasil, que precisariam de adotar a política nacional brasileira para resolver o problema deles. Não sei, não é estranho. Né? A Índia é um país gigantesco, que tem problemas seríssimos, mas já percebeu que o waste to energy é uma forma de resolver ou ajudar a resolver o problema do lixo. A Itachi José Nova, antiga Bonrow, abriu um escritório lá e patrocina o WTRT Índia. Vamos ver agora a hierarquia, impactos ambientais, a comparação de aterros, reciclagem e recuperação energética. O quinto relatório de avaliação do clima do IPCC, quer dizer, o órgão das Nações Unidas, órgão acima de qualquer suspeita. O professor Temeres foi um dos relatores desse relatório, né? E ele escreveu o capítulo 10. E ele fala sobre o metano gerado em aterros. Foi estimado que anualmente 50 milhões de toneladas de metano são geradas nos aterros do mundo inteiro. Como o aterro tem um coeficiente de aquecimento global 21, nós estamos falando em mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Dessas 50, 6 apenas são capturadas em aterro sanitário. Então, e além disso, mesmo o melhor aterro sanitário não consegue capturar mais do que 50% do metano gerado. Então, se eu tivesse no mundo só aterro sanitário de melhor qualidade, eu ia estar colocando 500 milhões de toneladas de CO2. Mas a Política Nacional da Energia só diz que aterro é a solução ambientalmente adequada. Eu não consigo entender como alguém tem a coragem de escrever isso. Né? Só que o metano, ele só é gerado para a decomposição de lixo orgânico. Os plásticos não contribuem. Então, quando alguém fala, vamos acabar com o saco plástico. O saco plástico tem uma finalidade que você reutiliza para colocar o lixo no lixeiro, né? E pelo menos ele não se biodegrada no aterro. Esta é a qualidade do plástico, não se biodegradar. Você leva uma carne, você leva um queijo. Então as pessoas agora querem fazer um plástico biodegradável, querem tirar
a característica importante do plástico. O problema não é do plástico, é o que as pessoas fazem com o plástico. Né? Agora, a queima do metano, eu vou falar sobre isso, a queima, quando você reage metano com oxigênio na queima, você transforma o gás metano no gás CO2. Né? E 1 kg de metano gera 2,75 kg de CO2. Então você já tem uma redução de efeito estufa 8 vezes. Tá? Então por isso é que os lixões, quando não tem um flare para queimar, o metano queima sozinho, às vezes está gerando explosões. Então, além desse problema da poluição, o metano é um gás altamente inflamável, é o principal componente do gás natural. E aí o relatório, que foi claramente escrito pelo Temer, diz o seguinte: a energia contida no resíduo sólido pode ser recuperada por meio de várias tecnologias de tratamento, incluindo a combustão do lixo, como ele é recebido numa grelha, e outras tecnologias. Mas até hoje, 180 mil toneladas ano, 90% da queima é feita em queima de grelha. Então, essa tecnologia é dominante. Alguém falou aí que existe coisa mais avançada. Não se trata de avançada, é que funciona. Ninguém quer fazer a usina mais avançada. A usina que funciona, que resolve o problema e não gera poluição. Se ela é antiga, ótimo. Mas ela funciona. E é mais barata e é muito melhor do que a teu. Alguém pode falar, vou fazer uma usina de plasma, faça. Vou reciclar. Eu vou fazer minhoca, faça minhoca, gera adubo. Faça tudo. Quando tudo que você tentar acabou, vai sobrar uma quantidade enorme de lixo que tem dois destinos, ou aterro ou waste management. É esse lixo que tem que ir para o waste management. E qual é a melhor tecnologia que funciona? Que pode incinerar o material combustível que vai ser desperdiçado de aterro e pode incinerar a matéria orgânica que vai gerar biogás no aterro. Só que desse biogás, nem 30% é capturado. Aí vem a parte da hierarquia. Vamos seguir a hierarquia? Vamos seguir. Mas tem limite, como a gente vai ver na norma europeia. Outra coisa, a digestão anaeróbia e a compostagem só podem ser feitos em cima de lixo orgânico separado na origem, porque senão o adubo é contaminado. Na Europa é proibido, não se faz a compostagem. Você pode pegar o composto, que não é composto, é um material bioestabilizado, e colocar no aterro. Ótimo, não vai gerar metano nem chorume, mas é um custo absurdo. Então, para se fazer gestão anaeróbica, geração de biogás, você tem que ter o lixo separado dos grandes geradores, e tem pouquíssimas cidades que fazem isso com lixo. Os biodigestores são, em geral, de outras biomassas. E aí vem, logo depois, a incineração de energia. Tá? E logo depois você tem um aterro moderno com captura e uso de metano, aterro moderno com captura e queima do metano, que a gente já viu, a queima do metano é importante para transformar o metano no CO2, que polui menos, e finalmente o lixão para o céu aberto. Então a ênfase deveria ser mais de reciclagem e menos aterros. A nossa política virou isso de cabeça para baixo. Será que só eu que estou vendo isso? Porque se a incineração é melhor, isso é do quinto relatório de avaliação do IPCC, que foi traduzido pela Universidade de Colômbia, professor Temer. Não é uma referência qualquer. A nossa política, ela foi feita de maneira genial, uma distorção de palavras genial, para inverter essa pirâmide. Alguém percebeu isso já? Ou só eu que percebi? Aí você tem uma lei espanhola de 2011 que reflete essa política, que está claramente explícita na diretiva europeia, que diz o seguinte: isso é bacana que o espanhol, a lei de 2011 do rei da Espanha, então, o rei da Espanha disse o seguinte, né? Composto, matéria orgânica obtida a partir do tratamento biológico aeróbio termofílico
temperatura 55 graus para matar as bactérias, matar os patogênios que tem no lixo. Termofiltro de resíduos biodegradáveis recolhidos separadamente. E ainda cedo para almoçar com a pessoa que, não, a gente separa depois e faz adubo, e o adubo é muito bom. Poxa, mas a Europa inteira tem essa lei. Não, mas aqui é diferente. Não se considerará composto o material orgânico das plantas de tratamento mecânico e biológico de resíduos misturados, que se denominará material bioestabilizado. Aí todo mundo quer fazer MBT, recebe lixo, separa os recicláveis, separa os orgânicos para biodigestão e incinera o resto. A pior solução é a mais cara. Mas aqui o cara acha que é bom. Então eu estou dizendo o seguinte, a diretiva europeia que a gente vai ver está refletida na lei espanhola e não é uma solução. A gestão na Europa, o Waterloo é uma empresa belga, que eu fiz vários projetos com eles compraram uma patente minha, que eu fiquei uma patente na Europa de waste com gás e biogás. Tá? Isso é um biodigestor de última geração belga, que trabalha em cima de lixo orgânico separado na origem. Essa planta processa 120 toneladas dia de lixo orgânico e gera 1,2 megawatts. A energia gerada aí custa R$800 em megawatt-hora. É um fato, não é uma opinião. Se a biodigestão de lixo separado na origem correta vai custar R$800 em megawatt-hora, não serve para nós. Né? Até porque é uma boa solução, quer fazer, faz. Mas não pode ser obrigatório, implementado. A China tem seu biodigestor lá com alguma matéria orgânica, mas são aplicações pontuais no campo, com lixo barato, um biodigestor primitivo. O de última geração, que vai produzir um composto de boa qualidade. O problema aí é o composto é que é o produto, não é o biogás. O biogás é um pouquinho, o composto é que é importante. O composto é considerado reciclagem e custa muito caro a reciclagem. Aí você tem esse gráfico, talvez vocês já tenham visto, que mostra em azul, né? Em azul é a reciclagem, em vermelho a incineração e no eixo vertical os países. Isso é do relatório do IPCC. Aí você vê, poxa, a Áustria recicla 60% e incinera 40%. Mesma coisa da Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Singapura. Singapura é um espetáculo. O aterro de Singapura parece um campo de golfe. O aterro de Singapura, você vê uma foto, isso é um aterro, mas só vai matéria que não vai biodegradar. E aí você vê que à medida que nós vamos descendo, nós temos menos reciclagem e menos incineração. E mais aterro. Mas a incineração vai acabar com a reciclagem. Vai? Quem falou? Então, vai acabar por quê? Ao contrário. Você tem algumas pequenas exceções, como a Grécia, por exemplo. A Grécia até recicla bastante, mas não tem incineração. A Grécia está atrasada, porque a Grécia faz parte da comunidade europeia e está levando multa atrás de multa porque não fez incineração. A China recicla muito pouco e já está com a incineração bem vermelha. Porque a reciclagem é o maior problema. Então, eu vou mostrar depois um dado que todo mundo vai ficar surpreso em relação ao volume de lixo para reciclar. O problema do lixo é a logística, é trazer o lixo daqui para lá, leva, recicla, volta. Esse é o problema. E viabiliza. Não sou contra a reciclagem, mas a reciclagem não é acima de qualquer suspeita. A reciclagem tem um preço ambiental enorme. Né? E aí os países, o Brasil, a reciclagem do Brasil é muito pequena, mas a reciclagem no Brasil é muito informal, então não há estatística boa. Até eu tenho uma estatística da Brelco aí, 1% de reciclagem é a estatística oficial. O nosso lixo, a reciclagem ocorre antes da coleta, nas cooperativas que fazem um bom trabalho. Tá? Aí a gente fala, mas os aterros sanitários modernos, né?
melhor do que um lixão, um aterro sanitário moderno. Mas o aterro sanitário moderno, será que ele resolve o problema do lixo? O descarte de grande quantidade de orgânicos e plásticos, como ocorre nos melhores aterros do Brasil, é considerado crime ambiental na Alemanha. Poxa, mas é isso mesmo? É. E aqui é destinação ambientalmente adequada. Esse cara deve ser maluco. São malucos não. É verdade. Nós estamos apoiando uma lei. Mas foi um avanço. Não foi um avanço, não. Foi um retrocesso. Era melhor ter deixado o lixão e passar direto o lixão para o Waste Management. Claro. Porque se você fizer aterro e aterro ambientalmente adequado, vai ficar barato, porque os nossos aterros não são regulados. Os prefeitos fazem, opa, eu vou gastar R$30 a tonelada, porque eu vou gastar 150 para o Waste Management. Ambientalmente adequado. Então nunca vou fazer o Waste Management. Mas não é verdade. Agora, eu vou pedir para passar o pé. Felipe, só um minutinho. Isso aqui saiu na agência de notícias da Caixa Econômica que financiou o aterro de Seropédica, né, que foi anunciado na época como o aterro sanitário mais moderno da América Latina. Tá? E aí a Rede Globo fez uma reportagem em 2013, eu tenho essa reportagem, onde está lá o prefeito Eduardo Paes tirando foto, Carlos Mink, dizendo, 2 anos depois de inaugurado, né? E aí apontado como o maior e mais moderno da América Latina e referência internacional em sustentabilidade. Isso foi em 2015, essa notícia de 2015, já sabendo do desastre ambiental, e esse aterro né, que é o mais moderno da América Latina. Pode passar, filho. Bom, isso é trágico. O jeito de falar, prazo que esgotou. 2 anos depois, do órgão dele que licenciou, não chegou lá e viu que não tinha tratamento de chorume. Isso é o aterro mais moderno da América Latina, ou o lixão. É um lixão. Então é isso aí que eu estou aqui falando sobre isso. Não está andando agora. Vou falar rapidamente sobre reciclagem no Brasil. Esses dados são muito questionados, eu também não vou discutir sobre isso. O índice de reciclagem dos materiais que realmente tem valor são alumínio, ferro,
vidro, papel e garrafa PET não são baixos, são compatíveis com países até avançados, porque a reciclagem ocorre informalmente antes da coleta. E esses dados são feitos junto às indústrias, e sabe quanto eles recompram, quanto eles produzem e quanto eles recompram. Se é 98% de latinha de alumínio, ou se é 60% de garrafa PET, não importa, eu participo, eu vou a esses lugares, eu me meto nos catadores lá, eu vejo como funciona. Eles fazem um trabalho duro, em condições absolutamente adversas. Realmente eles reciclam, mas é um preço para eles muito elevado. A reciclagem mecânica dos plásticos é impossível de se fazer. A reciclagem química dos plásticos é tão ou mais complexa do que qualquer outro processo. Então, esse número de 20% de reciclagem química, de reciclagem mecânica, o que é mecânica? Não envolve reação química nenhuma. Então, é garrafa PET, trituro e faço um tapete, por exemplo. Eu não coloco essa garrafa PET para gerar os monômeros que dão origem aos polímeros, porque nós temos mais de 300 fórmulas de plástico, cada um com uma característica diferente, e fica muito complicado você fazer essa reciclagem mecânica, você tem que separar por tipo de resina. É possível fazer, mas esse limite de 20% parece ser em todos os países importante. Nos Estados Unidos, é menor ainda. Primeiro porque a reciclagem custa caro, né? E segundo, a produção de lixo plástico é gigantesca. Então, a reciclagem de plástico é só 7%, mas de papel 55%. Então, não é que eles sejam relapsos. Eles conseguem reciclar 33% do total do lixo produzido, que é muito alto. Mas o plástico é um gargalo, é um problema. O que acontece com o plástico? Vai para aterro. O que acontece no aterro? Nada. O plástico fica lá. Podia para gerar energia? Podia. Mas no aterro ele não gera metano, pelo menos. No Japão, a reciclagem mecânica é 21%. Lá existe um Instituto para a Gestão de Lixo Plástico. Então, esses países que incineram praticamente tudo que sobra, levam muito a sério. E eles é que estão dizendo que a nossa política é ruim. Não é que, vamos reciclar? Vamos reciclar, mas é impossível reciclar. Agora vou ter lixo zero. Alguém vai falar sobre lixo zero aqui. O lixo zero viola a segunda lei da termodinâmica. Eu não posso ter uma máquina com 100% de eficiência. E se eu tivesse, o custo seria infinito. Vamos minimizar o lixo? Vamos. Alguma coisa contra? Nada. Mas sobra muito lixo. Esse lixo só tem dois destinos. Ou vai para o aterro, ou vai para a incineração. Eu não estou sendo contra nada, a favor de tudo, mas sou contra colocar lixo orgânico em aterro. E lixo combustível em aterro. Eu e o resto do mundo. Então, para resumir, papel, metal, vidro e garrafa PET, a indústria compra e paga. A separação na origem melhora. Eu já fui à cooperativa de catadores, eles chorando porque não tem lixo. A Colômbia do Rio manda lixo seco misturado com lixo úmido. Porque só tem 2 caminhões de coleta seletiva no Rio de Janeiro. Dinheiro não é problema, dinheiro é problema sempre. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Você falou aqui que falta dinheiro, sobra dinheiro, não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro nem para comprar mais um caminhão. Vamos cair na realidade, não sobra dinheiro nada. Por isso é que está um caos total. A política nacional tem 7 anos, o que melhorou? Nada. Vai ficar 14 anos? Nada. Por quê? Porque ela está errada. Os problemas são os orgânicos, que causam poluição, chorume e metano, e plástico não reciclado, que é um enorme desperdício de energia. Como é que você sabe isso? Porque eu sei. A análise do gravimétrica do lixo do Rio de Janeiro mostra que eu tenho 20% de plástico no lixo do Rio de Janeiro, 16% de papel. Só isso aí tem uma quantidade de energia enorme que estão nos aterros. Alguém chegou me falar, nós vamos então depois cavar os aterros e recuperar esse lixo.
Você sempre consegue dar destino ao lixo que a gente gera hoje, vai dar destino ao lixo do passado? E 54% de orgânicos. Isto é um caos ambiental. Desperdício e poluição. Aí, esse lourinho que está aqui embaixo é meu filho. Ele vai ter um drone, ele vai filmar. E aquilo aí em cima é 1 quilômetro da Vila Olímpica, Rio de Janeiro. Isso é lixo, plástico, que está nos rios, junto com o esgoto. E aquele camaradinho ali em cima, de camisa verde, ele é um reciclador, coitado. Ele vai lá de luva, cata e recicla. Ele recicla, aqui é a estação de reciclagem dele. Eu passei mal quando fui aí. Se você olhar lá para cima, tem um buraco no teto. Você imagina quando chove aí, o que acontece? E eles fazem um trabalho ali embaixo à esquerda, tem uns fardos. Cada um desses caras tira R$800 por mês. Entendeu? Dá para fazer melhor? Dá. Esses caras são heróis. Mas é isso que a gente quer? Esse lixo aí, poluído, contaminado por esgoto, só teria um destino. Será? Não é um lixo reciclável. Você que mete a mão ali, você não pega a doença porque ele tem uma resistência absurda. Mas eu passei mal quando fui aí. Isso é o lixo da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que vai acabar na Praia de São Conrado. Né? É um dos lugares mais caros para se morar no Rio de Janeiro. Quando chove, tem um piscinão de retenção, mas quando chove muito, isso alaga, eles abrem aquela comporta dos fundos, e todo esse lixo plástico vai acabar na Praia de São Conrado. Aí você fala, vai acabar com a reciclagem. Acabar com a reciclagem é isso aí. Por que não compra esse lixo? As cooperativas importantes vão nos condomínios importantes do Rio de Janeiro e compram lixo para reciclar. Mas isso ninguém tem essa ideia de fazer. Compra por 300, depois vai revender por 1.500 garrafa PET. O preço do mercado é R$1.500 a tonelada. O Waste Units vai acabar com a incineração. Esse gráfico aqui, eu queria ter um marcador, é o diagrama de combustão. Essa planta de Amsterdã, ela, o ponto A ali, ali entre o azul e o cinza, é o ponto de operação. Ele está dimensionado para 33,6 toneladas hora de lixo e gera 93 megawatts térmicos de energia térmica, que depois vai ser energia elétrica. Se eu tiver um PCI menor, quer dizer, tirar os plásticos para reciclar, eu vou para o ponto 3, né? Para gerar a mesma quantidade de energia térmica, a mesma quantidade de energia elétrica. Eu não vou precisar de mais lixo, 37. Então, por que eu vou querer queimar mais plástico? Meu irmão, vai pegar o seu lixo plástico, eu quero pegar o lixo, mas pode tirar. Porque isso vai significar, eu sou remunerado pela quantidade de lixo que eu processo. Eu sou remunerado por toneladas dia. Então, logicamente, a reciclagem não vai ser prejudicada pela incineração. Eu não quero que você me dê só lixo plástico, porque se eu tiver num ponto, ali aquele ponto mais à esquerda, entre azul e cinza, eu vou queimar metade da quantidade de lixo para gerar a mesma energia. E vou ser remunerado por metade do que eu ganho. Quem tirou essa ideia que vai acabar com a reciclagem? A usina não está com a boca aberta querendo receber esse lixo plástico, não. Ela quer receber o lixo que está sendo gerado. Se você quiser tirar plástico, tira, vou alimentar com mais lixo. Isto é termodinâmica, não é política. Isso é termodinâmica. Se eu vou botar etanol no meu carro, eu vou botar 50 litros para ir no Rio São Paulo. Se eu botar gasolina, eu vou botar 40. Se fosse ao contrário, se eu fosse remunerado pelo que eu boto, claro que eu quero botar etanol. Vou receber mais. Então, eu não estou pedindo, a minha opinião, não. Eu estou mostrando que não faz sentido alguém dizer que a incineração vai acabar com a reciclagem. Então, onde foi tirada essa loucura? Além de não ser mostrado nas estatísticas mundiais,
termodinamicamente está mostrado aqui. Então, tem que acabar com esses falsos mitos que dificultam o êxito e precisam ser eliminados. O Brasil, o lixo é muito úmido, precisa ser secado antes da queima. Não. O pré-processamento do lixo misturado para a compostagem, ou gestão anaeróbica dos orgânicos, aproveitamento reciclável e produção de combustível CDM, é a melhor solução, pois aumenta a eficiência energética, é o TNB. Não, o Rei da Espanha já disse que não. A reciclagem no Brasil é baixa, e o waste ainda vai reduzir ainda mais. Quem é que inventou isso? Não sei. É possível a reciclagem da maior parte dos plásticos? Não. Aterros sanitários modernos são ambientalmente adequados? Não. A política nacional é uma lei muito avançada e vai resolver os problemas do lixo? Não. Vamos ver isso agora a seguir. Então vamos comparar a legislação do Brasil com a Europa. Esse quadrinho foi feito pelo professor Seifert, do Instituto Tecnológico de Karlsruhe, na Alemanha. Fica acima de qualquer suspeito. O professor Seifert é um velhinho, baixinho, super simpático. É uma sumidade. Então você vê, a política europeia de 2008-98 vai ser, tem em português. Eu não sei, essa política europeia, a diretiva europeia, é praticamente perfeita. É comparada à nossa política, é tudo o oposto da nossa política. Aí, existe a diretiva 1999 de 99 que regulamenta aterros. Nós não temos nada semelhante no Brasil. Então, os aterros do Brasil são baratíssimos, não tem absolutamente seu nome. Carlos Schmitt fala, o prazo esgotou. E ele está resolvido. São Paulo adotou a SMA 79, que é a cópia da resolução europeia de incineração. Ótimo. O que aconteceu na prática? Encareceu a incineração perfeitamente correto, mas liberou geral para aterro. E principalmente o aumento da eficiência. Hoje em dia, geração de energia corrigida só é considerado recuperação se for com alta eficiência, mais ou menos 25, 26% de eficiência, senão é descarte. Então não tem incentivo nenhum. E a parte de reciclagem, das correntes recicláveis, alguém falou em PCB aqui, está tudo aí. Então, em vez de a gente tentar copiar a melhor legislação que existe, foi o que a China fez, e chegou à conclusão que tinha que fazer o que ela fez, nossas autoridades sentaram e fizeram esse monstro que é a nossa Política Nacional de Emissões, né? E que teve como consequência aterros muito baratos, dificultar a viabilidade econômica, porque na lei existe parece uma má vontade contra a geração de energia, desde que satisfaçam normas ambientais, do SWAP, não sei o que. Eu perguntei para o deputado, quais são essas normas? Não sei. Quais são as normas que os aterros têm que satisfazer? Não sei. Mas não está escrito aqui, está. Estou falando aqui, daqui a pouco vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não tenho posição política nenhuma. Quero ajudar a resolver esse problema. Eu detesto lixo, acho que lixo é uma coisa horrorosa. Mas a tipo infim, o que é a tipo infim? A taxa de lixo, mas o preço da eletricidade subiu bastante e é necessário térmicas mais baratas na base. E nós vamos ver que preço de energia entre 300 e 350 reais podem viabilizar o waste com taxas de lixo baixíssimas. Se tirar o PIS/COFINS, com 350 reais, taxa de lixo zero, com alta eficiência, a gente consegue viabilizar com uma excelente taxa de retorno. Então, maior eficiência, maior viabilidade. E eu vou passar rápido sobre isso, que isso aí é a diretiva de 2008 da Europa, e diz o seguinte: qual é o objetivo? O objetivo é um só, né? Reduzir o impacto decorrente da gestão de resíduos, tanto na utilização de recursos, e melhorar a eficiência. A nossa política tem 15 objetivos. 15. Na verdade, não são objetivos, são meios de conseguir um objetivo. Tanto que o principal meio é o pior meio de conseguir o objetivo, de não causar impacto ambiental. E aí, ele fala 500 vezes na norma
a redução de resíduos biodegradáveis destinados a aterros. Desde 1999 que eles estão falando isso. Por quê? Para produzir composto ambientalmente seguro, qualidade do composto, que é o principal. Tem que fazer a coleta seletiva dos resíduos orgânicos para produzir composto ambientalmente seguros. A preocupação com a segurança ambiental é doentia na norma europeia. Na nossa, todo mundo está preocupado com tudo menos com a segurança ambiental. Mesma coisa para a reciclagem. A reciclagem deve ser feita em cima da coleta seletiva. Porque se você contaminar o lixo com a mistura, você encarece ou inviabiliza a reciclagem. Isso é óbvio, claro, evidente. Por que eu tenho que estar aqui falando isso? E aí vem o ciclo de vida, a hierarquia. A hierarquia primeiro eu tenho que reduzir, depois eu tenho que reciclar, depois eu tenho que fazer gestão aeróbica, depois eu tenho que fazer compostagem. Peraí, amigo, a hierarquia não é tudo, ela pode ser bypassada desde que tenha uma análise de ciclo de vida que mostre que reciclar certos produtos são inviáveis economicamente ou mesmo ambientalmente. Então, quem governa a gestão de resíduos é a aplicação do conceito de ciclo de vida. Só que para fazer uma análise de ciclo de vida de um produto qualquer, é um estudo pago caro, um instituto de pesquisa na Europa caríssimo, mas que já foi feito. Já foi feito, basta ler. Aí você vê assim, vamos acabar com os plásticos. Uma garrafa PET de 2 litros pega 50 gramas. Uma garrafa de vidro de 2 litros pega 1 quilo. Então você vai transportar Coca-Cola, por exemplo, na garrafa PET de vidro, metade do que você gasta de combustível é para levar o vidro. Você vai gastar água para lavar. Mas a garrafa PET, eu vou reciclar. É por reciclar, só que lembra, vou formar 1 tonelada de garrafa PET, são 20 mil garrafas PET. Se você pegar e não comprimir, são 40 metros cúbicos, são 8 caminhões. 8 caminhões para levar 1 tonelada de garrafa PET. O impacto ambiental que isso causa, 1 tonelada de óleo é 1 metro cúbico. Se você fosse pensar numa Kombi, são 40 Kombis para levar as 20 mil garrafas PET, né? Ou uma Kombi para levar 1 metro cúbico de óleo. Então, eu não estou nem advogando uma coisa ou outra, dizendo que não é só vamos reciclar. Reciclar impacta muito no ambiente outros aspectos da reciclagem. Então, aquelas pessoas que acham que então vamos acabar com o plástico. Acabar com o plástico é ruim, e aí vamos acabar com o plástico. Não é, tem que estudar, tem que pensar, tem que ler. Né? E aí vem a nossa política nacional. É uma tristeza, porque a primeira coisa que ele já bota, já avisa logo, a destinação final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterro. Ponto. Eu já disse que é. Não disse por quê, por que é. Porque eu vou definir rejeito como resíduo sólido que depois de esgotada todas as possibilidades economicamente viáveis, não apresente mais outra possibilidade que na exposição final. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou regulamentar aterro não está regulamentado. Então, é claro que o aterro está viável demais, o prefeito vai adorar. Joga lá no lixão, eu vou chamar de aterro sanitário, e eu estou cumprindo a política nacional. Maravilha! Mas a política nacional não toca no problema fundamental, que é a disposição dos biorresíduos a aterro. As prefeituras não têm recurso, depositam os biorresíduos em aterro e, com o apoio da política, chamam de ambientalmente adequado. Eu também sei interpretar. Eu vi inteligência nesse texto, inteligência do mal. Mas eu também sei mostrar, sem mencionar o problema da impossibilidade da reciclagem, a maior parte dos plásticos que são combustíveis, que ao serem dispostos em aterro representam enorme desperdício de energia. Resumo, ambientalmente adequado depende do custo. Fantástico, isso é genial. É genial. O que aconteceu? Nada.
Os aterros sanitários continuam por aí, lixões sem tratamento de chorume, reportado em Rede Globo, dá para mostrar. O aterro de Careiras, moderníssimo, que tem biogás lá, também não tem tratamento de chorume, manda para a Sabesp, caminhão, troca, a Sabesp devolve lodo de esgoto, e fica esse negócio. Entendeu? Então é isso que nós vivemos num país que está para o sol para a peneira. Aí, essa frase é muito engraçada. Quando os resíduos sólidos urbanos, incluindo algumas frações potencialmente recicláveis a combustíveis, estão indo para os aterros sanitários, no Brasil, a política nacional chama de disposição final ambientalmente adequada. Porém, se quisermos aproveitar os mesmos resíduos para gerar energia, diminuindo a necessidade de aterros, eliminando o impacto ambiental causado pela fração orgânica, vai acabar com a reciclagem. Não é isso. Não vai acabar com a reciclagem. Cadê os catadores, Yuri? Cadê os catadores que foram que vêm aqui? Não, eu não sou contra a reciclagem, eu sou a favor de reciclagem, mas não tem sentido achar que o waste management vai acabar com a reciclagem. Pelo contrário, o waste management vai melhorar, porque onde teve o waste management, aumentou a consciência, melhorou a gestão de resíduos sólidos urbanos. A experiência internacional. Esse é fantástico. Do lado esquerdo é a média dos 27 países da Europa, do lado direito é a Alemanha. Azul e branco é aterro. Em 2005 acabou aterro, matéria orgânica. Incineração vermelha dobrou de 95 para 2008, a reciclagem dobrou e a compostagem aumentou um pouquinho. Tá certo? A lei europeia, né, praticamente está fazendo uma redução importante dos aterros, aumentando a reciclagem, aumentando a incineração. Então, a reciclagem não compete com a incineração, a reciclagem compete com os aterros. Ponto. E aí vem essa parte aí de a diretiva de aterros 1999, que fala da redução gradual do lixo orgânico, os limites, na próxima página está melhor explicado. O processo de encerramento e monetização de um aterro demora no mínimo 30 anos. Quem faz um aterro aqui privado tem que depositar uma taxa alta para pagar esse processo de 30 anos. Isso aí encareceu os aterros. Cadê a política nacional que não instituiu isso? Isso está na política europeia. Né? Eles são obrigados a apresentar relatórios com a composição média do lixo que vai para lá. Está no aterro, está na política europeia. E as condições gerais que todas as classes de aterro têm que satisfazer na Europa e não tem aqui no Brasil. Resultado, nenhum aterro brasileiro sem ele licenciado na Europa. E os limites para o vermelho de 95, 2006 é o laranja e o amarelo é 2016. Você vê que vários países já atingiram os limites de matéria orgânica, né? Principalmente os países mais conscientes, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Estônia, surpreendente, né? Suécia, Bélgica, Luxemburgo. E alguns países estão muito atrasados, como a própria Inglaterra. Está muito atrasado porque está correndo atrás agora, porque isso é lei. Tecnologia de recuperação energética, queima-massa. O que é queima-massa? Bom, antes de mais nada, vou mostrar algumas fotos de usinas europeias. Nós estamos falando de outro animal, são usinas de waste management na Europa, tá? Essa usina do meio que está com a chaminé soltando essa fumaça de vapor d'água, e a usina de Amsterdã, a mais eficiente do mundo, eu visitei, uma coisa espetacular, né? Aquela usina ali em Viena, que é em frente ao Instituto Tecnológico de Viena, uma região riquíssima, super sofisticada, tem uma usina de lixo lá. Aí de cima a usina de Paris, você pode caminhar daí para a Torre Eiffel, são 3 quilômetros a pé, né? Aquela de Massachusetts, CIMAS, Salvador, na Espanha, a usina de Hiroshima no meio, um design fantástico, e a usina de Rüdersdorf na Alemanha, e a usina nova de Copenhague, que ela tem uma pista de esqui na neve em cima, e a chaminé emite círculos de fumaça que mudam de cor de acordo com a emissão de CO2 fóssil. Estou mostrando isso, vai poluir, isso vai poluir, se você tomar cuidado, você pode medir as emissões são medidas online.
Tá, então, eu preciso passar uns filminhos que eu tive na China agora. Isso aqui é uma usina mass burning. O caminhão chega nas nossas casas, joga num pit, e esse lixo, então, vai direto para tipo um funil, e esse funil, ele começa a receber o lixo é empurrado por um tipo carneiro mecânico, que vai empurrando o lixo, tudo controlado por computador, e esse lixo vai entrando em combustão bastante longe de onde o lixo é alimentado. Por quê? Para ele poder secar. Então, essa tecnologia não é uma tecnologia atrasada. Alguém falou, gaseificação é uma tecnologia super sofisticada. As temperaturas são medidas com um infravermelho, e a quantidade de ar que precisa para alimentar cada região do forno é que comanda a inserção de lixo na grelha, de modo que a combustão se dê totalmente, com pouquíssimo excesso de ar, com baixíssima emissão, antes do sistema de lavagem de gás. Isso é um modelo chinês, uma maquete bonitinha, que mostra como é que funciona. Uma maquete talvez seria mais fácil. Você vê que ali no incinerador, não posso mostrar aqui, a fumaça é preta. É preta, é bem preta, mas ela sai branquinha na chaminé. Aqui é só a fábrica de grelha na China, agora tem uns filmecos aqui de 10 segundos. Pode aumentar o volume aí. Essa grelha está se mexendo. Ela está se mexendo, quase vocês não notam que ela está se mexendo. Isso é o lixo ele fica 1 hora queimando, é que nem uma fogueira. Né? E aqui o mecanismo que aciona as grelhas, no final você vai ver que se mexe. Então, eu controlo o tempo de permanência do lixo na grelha. Então, eu tenho tudo. Ele é uma tecnologia muito sofisticada. Tá vendo? No final você vai ver um desses pistões aí, que vai se mexer, né? Tá vendo? Bom, aqui talvez seja mais fácil de ver. Isso aqui é uma maquete acelerada e mostra como a grelha se mexe. São várias regiões e lá em cima esses briquetes aí vão empurrando o lixo e ele vai caindo à medida que seja necessário alimentar o lixo na grelha. É uma solução sofisticadíssima. Por quê? Porque eu quero queimar o lixo e gerar só cinzas e energia. Isso é no interior da grelha. Aí dentro cabe um micro-ônibus, talvez. E tem várias regiões, tudo com tubos revestidos de inconel, com uma liga de plástico, para evitar corrosão. É sofisticada, por isso custa caro essa tecnologia. E a entrada de lixo é lá em cima. Certo? Então é importante que seja grande, porque o lixo é muito heterogêneo e o tamanho da grelha uniformiza de uma certa maneira a área de combustão. Essa é uma usina chinesa, da Everbrite, 4.000 toneladas dia, mais do que Brasília gera. E aí eu pergunto, esse é o lixo chinês. O lixo chinês é muito pouco energético. E queima. Olha o operador lá. E queima, tem muita poeira, muita cinza. E queima. Tem mais aí. Eles procuram cavucar um pouco o lixo para ver se tem algum produto que vai danificar a grelha e também deixar ele soltinho para queimar melhor. E botar também o lixo daqui para lá, o lixo novo vai para lá, espera secar um pouco. Né? E esse camarada, um camarada opera, são 2 usinas, uma lá da outra, 2.000 toneladas cada um. Tá? Então eu estou mostrando que vai reciclar isso. Porque esse lixo misturado, alguém vai querer tocar nisso para reciclar. Os volumes são gigantescos, o volume de lixo é gigantesco. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes. É muito lixo para você pensar em soluções micro. Né? Mais uma visão aqui do operador é o joystick, a tensão dele, que estava cheio de gente lá, né? A tensão dele operando essa garra que vai alimentar o incinerador. E aí eu achei bacana mostrar, eu sei, porque eu tive essa foto que ficou ruim, aí são as emissões. Assim, na 4ª ou 5ª linha você tem a emissão de NOx, o limite da norma europeia é 200.
A linha 1 tem 64, depois 53, 66, 72. Menos da metade do limite europeu de emissão de NOx. E todas essas usinas atendem a norma europeia brincando, a ponto da norma chinesa agora está mais restritiva do que a norma europeia. Né? Aí nós temos os aterros aqui, aterro de Caieiras, que fez esse aterro aí, talvez com algum subsídio, nada contra. Mas não vai me dizer que a aterro de Caieiras é uma solução melhor do que essa, porque Caieiras é um aterro importante e não pode ser desfeito. Né? Quando o biogás poderia ter sido gerado muito mais de energia se tivesse incinerado pelo menos uma parte do lixo que está gerando biogás. Vamos falar do sistema elétrico brasileiro, eu tenho que correr, está quase acabando. Então, eu vou falar sobre o sistema elétrico brasileiro, que vocês entendem mais do que eu sobre isso. É um sistema muito bem organizado, né? Eu vou falar principalmente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? Que faz esse trabalho aí de leilões, porque eu quero mostrar que a viabilidade econômica não é o que foi dito aqui. Né? Então, vamos pegar um leilão de energia nova A-5 2015. Isso aqui é da própria página da Câmara de Compensação. Né? A usina de Porto de Sergipe, de gás natural, ela custou 3 bilhões 294 milhões, né? E tem uma receita fixa de 1 bilhão 250 milhões. Se ela não gerar nada, ela já custa 1 bilhão 250 a vida inteira. Claro que ela vai gerar. Então, essa usina é em 1,5 gigawatts instalado, com uma eficiência de 60%. Ótimo! Eficiência alta é ótimo. Se ela for despachada 6 meses por ano, essa usina, vamos imaginar que Deus fez assim. Eu vou dar chuva só para despachar essa usina 6 meses por ano. Por ordem de mérito, tá? Ordem de mérito. Se eu pegar um custo de gás de R$80 de megawatt-hora, que está mais ou menos 80 centavos de metro cúbico, não está fora da realidade, o custo de combustível vai ser R$133 de megawatt-hora elétrico. Falta mais R$15 de OEM, 148 reais. Vamos colocar aproximado, que eu fiz aqui. O valor desembolsado pelo sistema para pagar essa energia seria o custo fixo, 1 bilhão 250 vezes 1,1, que seria a correção da inflação na época, né? Mais o custo do combustível, que daria 2 bilhões 300 milhões por ano. Dividido pela energia gerada, dá um custo unitário de R$358 de megawatt-hora elétrico. Salgadíssimo, né? E a usina mais eficiente do Brasil. A esse valor, eu já viabilizo o Waste Management com taxa de início zero. Vamos reescrever a Política Nacional de Resíduos Sólidos, colocando isso, como o chinês fez, $100 a megawatt-hora, $100, R$320. Né? Se esse despacho fosse 11 meses, aí o custo cairia para 261. Mas queimando combustível fóssil o ano inteiro, ainda tem um custo da transmissão. Né? Então, é só essa usina. As outras usinas são muito menos eficientes. Então, como viram no quadro anterior, mega usina de gás natural ciclográfico apresenta um baixo custo, desde que sejam despachadas a maior parte do tempo. Como eu não sei, é uma loteria, é um seguro. Né? E em anos de meteorologia muito favorável, mesmo que a energia estivesse barata, o CMO estivesse baixo, a água seria armazenada para o nosso futuro. E se chovesse tanto que vertesse, não seria problema, que deixa verter um pouco, a energia está tão barata que, poxa, isso não vai acontecer mais. Mas o problema da transmissão existiria e essas usinas não podem ser sempre construídas próximas da linha de licença. Ele já falou, geração distribuída, ótimo. Lixo é geração distribuída. Usinas lixeiras estão sempre localizadas onde o lixo é gerado e estão estabilizando o sistema. O problema seria a viabilidade econômica. Para isso, eu vou conseguir terminar, porque vou deixar 5 minutos para você. Então, a viabilidade econômica, aí passa... Por que a usina de lixo é difícil de viabilizar? Porque ela é muito pouco eficiente. A eficiência das usinas de lixo, as modernas, é 22%. Somente as ultramodernas
30%. O que é eficiência? É quanto de combustível eu coloco, quanto de energia elétrica eu retiro. Basicamente é isso. Usina de gás natural chega a 60% de eficiência, como a gente viu, mas queima gás. É um combustível fóssil. Ótimo, o gás é um ótimo combustível. Uma grande parte da energia do gás não vem do carbono, vem do hidrogênio. É CH4. Então esquece, não fica achando que é carbono, o hidrogênio contribui muito também, que gera água. Então a emissão do gás natural já é muito baixa. Tá? Aí eu participei junto com a Fox do projeto de Barueri, fui consultor deles, peguei o projeto de Barueri, o projeto da Queprocegas, e destaquei que lá são 64 megawatts térmicos, que gera 14,7 megawatts elétricos, com 23% de eficiência. É uma usina moderna convencional. Usina moderna waste convencional. Aqui está o diagrama de combustão, ela é feita para queimar 825 toneladas por dia, um PCI de 6.700 kJ por quilo. PCI baixo. Eu acho até que esse PCI vai ser maior, né? E eles vão precisar queimar menos lixo, vai caminhar para a esquerda, porque o PCI de 8.300 vai passar de 30 toneladas dia para 28 mais ou menos. Então eles vão receber menos se o PCI aumentar. Portanto, os catadores que estão aí podem ir lá pegar o plástico, que eles vão receber mais. Então ninguém vai ficar zangado se eles pegarem o lixo plástico que está lá. Entendeu? É exatamente o contrário que vocês estão achando. E se chegar com lixo plástico, não quer não. Vai devolver, só se pagar. A usina só recebe lixo se pagar por ele. Se essa usina fosse nos Estados Unidos, com PCI de 11.000, em vez de queimar 825, ia queimar 500. Ia receber muito menos que ela recebe por tonelada. Aí eu tenho um programa, um software que faz análise termodinâmica, balança mais energia e faz análise econômica. A taxa de retorno não é interessante. O custo 350 milhões, que é mais ou menos o custo declarado deles, essa usina está sendo financiada pelo IFC, custo declarado em torno de 350 milhões, a taxa de lixo R$ 111, que é uma taxa de lixo altíssima para o Brasil, eletricidade vendida 311, que foi o contrato que eles fizeram com a CEMIG, foi esse valor, PIS/COFINS 9,25 e taxa de juros de financiamento 10%, que foi pela Caixa, acho que foi tudo acima da inflação, Então uma taxa de retorno de 10% sobre o equity, 29% de equity e 71% de capital. É uma taxa baixa. Estão tentando melhorar isso com outros financiamentos, por isso que não decolou ainda. Está pronto para decolar, tem o financiamento já pronto, mas a taxa de retorno não está muito boa ainda. Se você tirar só o PIS/COFINS, a taxa de retorno já vai para 18,50. A 311. Quem falou em R$ 1.000, R$ 1.200? Isso é um projeto existente, com todas as licenças já. Tá certo? Então, esse PIS/COFINS, a usina já é um benefício ambiental. É a única maneira de gerar energia cuja não existência da usina já é um impacto maior do que a existência da usina, porque tira o aterro. Então, por que eu já vou fazer um benefício e ainda vou ter que pagar um imposto social se a usina já é um benefício? Quem está dizendo isso não sou eu, é o EPA, Environmental Protection Agency dos Estados Unidos. É a única geração de energia com benefício ambiental positivo. Todas as outras têm um benefício negativo. Um impacto negativo. Se eu fizesse a taxa de lixo a 35, o PIS/COFINS zero, a eletricidade ia para 488. Não seria nenhum absurdo, mas seria saudável. Compensação, quem pagaria pelo tratamento de lixo é todo mundo que consome eletricidade, quem ia se beneficiar. Todo mundo é prejudicado pela emissão de gases de efeito estufa. Mas nem todo mundo paga IPTU de onde sai a taxa de lixo, pelo menos no Rio de Janeiro. Além da maioria não paga. Na eletricidade todo mundo paga ou deveria pagar. Eles não fazem dados. Né? Então, 488, taxa de lixo 30, todo mundo pode pagar R$ 35, qualquer município.
Aí eu desenvolvi uma patente consorciando pequenas turbinas a gás ou biogás para melhorar a eficiência de ciclos termodinâmicos chamados híbridos. Uma tecnologia já tem mais de 20 anos, mas eu fiz um detalhezinho, patenteei essa tecnologia no Brasil e na Europa. Tá? Já tem a carta patente dessa tecnologia, tá? Aqui, que também é usada em biomassa e bagaço de cana. Né? E a patente europeia foi comprada pela Waterloo belga, que fez aquele biogestor na Europa que eu mostrei no início. O brasileiro fez uma patente na Europa, vendeu para uma empresa de ponta de hoje. E a Waterloo foi vendida para a China, para a CNTY. E agora minha patente está voando aí, não sei o que eu faço, porque eu estive na China agora para negociar a patente, entendeu? Mas a tecnologia é só um pulo do gato, não tem nenhuma necessidade de equipamento especial. Basicamente é você colocar uma turbininha a gás, insere um incinerador. Isso foi feito no Japão em 97. Eu só adaptei essa tecnologia, deu uma melhorada, em vez de fazer um superaquecimento, fazer um reaquecimento. Eu estou indo rápido, mas acredite em mim, é fácil descobrir isso na internet com o meu nome, a patente, é fácil achar isso, quem está interessado. Na Europa existem usinas importantíssimas usando ciclo lixo. Bilbao gera 100 megawatts com a turbina a gás e lixo. Amsterdã não é híbrido, mas é um ciclo de reaquecimento com altíssima eficiência. Eu deixei a parte mais complicada para o final. E a ideia é você diminuir o tamanho da turbina a gás, bem pequenininha a turbina a gás, para que o consumo de gás seja bem baixo, apenas necessário para melhorar a eficiência da turbina, da turbina a vapor. Passar essa aqui. A ideia é jogar a exaustão da turbina a gás numa caldeira de lixo de um jeito que você possa aumentar a pressão da caldeira de lixo sem precisar elevar muito a temperatura. Isso aumenta a eficiência quase 50%. E a eficiência do gás vai para 56,5%, com consumo de gás da ordem de 20 megawatts elétricos, enquanto aquela outra usina lá consumia 4.500 megawatts elétricos para ter uma eficiência de 60%. Então, aí não depende nada do preço do gás. Eu estou chegando rápido por quê? Porque esse modelo software que eu estou desenvolvendo há 15 anos já foi verificado por um monte de gente, inclusive a Siemens, que é minha parceira nesse projeto, Gás Brasiliano também é parceiro nesse projeto, Solar também é parceiro nesse projeto. Né? Então, eles vão ficar surpresos com os resultados. Né? Então, se eu começar com as condições de Barueri, botando mais 20 milhões para pagar a turbina a gás, a mesma taxa de risco, eletricidade, o mesmo preço, PIS/COFINS passa de 10% para 23% a taxa de retorno. Né? Se eu tirar o PIS/COFINS e eu baixar a taxa de risco para 65%, já vai para 18%, para excelente. Isso aí é exatamente as condições da China. As condições, eu não falei no início que era 20 dólares a tonelada e 100 dólares, até um pouquinho pior que a China, o dólar está 325. Se eu tirasse o PIS/COFINS e botasse a taxa de risco a 65%, todo mundo pode fazer isso mesmo com uma TIA de 18% acima da inflação. Agora eu vou mais longe, eu tiro o PIS/COFINS e reduzo a taxa de juros para 8% acima da inflação. Então o BNDES tem dinheiro sobrando e está faltando financiamento? Tem mesmo? Eu quero, é para isso que o BNDES deveria olhar e não financiar projetos fora do Brasil. O problema do lixo estaria resolvido de uma vez por todas e com grande impacto energético e ambiental. 8% de taxa de financiamento acima da inflação, garanto a vocês que o BNDES já financiou coisa pior do que isso. E uma taxa de lixo de R$50. R$50. Tá? E se eu voltar agora para a eletricidade a 350, a taxa de lixo cai para R$35. R$35 qualquer município tem. Agora vamos piorar. Se eu pegar uma taxa de lixo zero, PIS/COFINS zero, taxa de juros, financiamento 8%, e usar biogás de aterro pagando 60 centavos no metro cúbico,
A eletricidade é 356, o mesmo preço do Posto Sergipe. Onde é que está a inviabilidade econômica, Edmar? Não tem inviabilidade nenhuma econômica. Então, agora, eu falei muito, acabou já. Falei muito. Vocês não digeriram, não pode digerir, é impossível digerir. É impossível digerir tudo que eu falei aqui. Eu sei que é. Mas eu não vou. Eu posso falar sobre isso 5 anos. Como eles, vocês querem. Eu fui para a Sabesp fazer uma palestra de 2 horas, fiquei 3 dias na Sabesp. Eu fiquei 3 dias na Sabesp. Eles compraram, agora na minha passagem, compraram outra. Porque há um interesse enorme sobre esse assunto. Eu trabalho nisso há 15 anos. E agora eu vou entrar na seara de vocês. A segurança, a taxa de lixo elevada não é uma boa garantia para os financiamentos das usinas do Ex-Coelho. Ninguém quer contar com as prefeituras pagar R$150 a tonelada? Não paga, ainda mais com essa política nacional. Os prefeitos podem sempre questionar que podem resolver o problema do lixo com aterros baratos. Por outro lado, a energia elétrica vendida em leilões é a garantia ideal dos financiamentos. Taxas de lixo reduzidas contarão com o apoio de todos os prefeitos e a energia elétrica subsidiada, mas com valor mais barato do que as térmicas da óleo e gás, resolve o problema do lucro necessário para os investidores. Mas é preciso parar com o terror patrocinado contra os usinas e a glamorização dos aterros. Eu adorei essa palavra, glamorização dos aterros. Quando a gente olha aquele vídeo lá, a licença, o prazo esgotou. O prazo esgotou. Conclusões. Usinas veículos são alternativas a aterros e não a reciclagem. Como no Brasil, os municípios nunca terão capacidade de arcar com as taxas de lixo europeias, que chega a R$300, R$400 a tonelada. Aquelas usinas bonitas lá têm um custo. As chinesas são usinas espartanas, limpas, bonitas, mas simples. A solução é cobrar pelo tratamento através de energia elétrica gerada com taxas de lixo reduzidas. Esta é a alternativa da China e da Índia. A isenção de impostos federais, ao menos PIS/COFINS sobre energia vendida, resolve o problema junto com a maior eficiência energética através de ciclos híbridos. Lembre que o ciclo híbrido pode funcionar com biogás também, não é só com gás natural não. E se o biogás de aterros de esgoto puder substituir uma parte do gás natural, a viabilidade econômica melhora ainda mais. Obrigado, desculpa, mas é isso aí.